E foi possado em Brasília o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira. Além da cerimônia de posse, o que tomou conta do evento foram as polêmicas em torno das taxações do leite. Para comentar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia. João, nossa equipe de Brasília primeiro vamos mostrar aquela matéria lá de Brasília, uma reportagem falando um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe. A posse do presidente da FPA, Alceu Moreira, foi a mais prestigiada desde a criação da frente. O alto escalão do governo marcou presença, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão. Se estou aqui é porque acredito em vocês. Se vocês estão aqui é porque acredito no nosso Brasil. Não existe um país mais bonito, mais maravilhoso do que o nosso. E a chance de fazê-lo ainda melhor, Deus quis, através de nosso trabalho à frente da presidência, apoiado por vocês. Alceu Moreira era o vice de Tereza Cristina no ano passado. Foi eleito presidente da frente de número 19 para um mandato de 1 ano. A agricultura tem muitos conflitos fictícios e nós precisamos desconstruir isso. A sociedade precisa do agro brasileiro e o agro brasileiro precisa da sociedade. A agricultura começa no solo, mas termina no prato de um consumidor. E nós temos que trabalhar todo esse setor. Tem coisas que são estruturais, que têm que ser tocadas, como é um plurianual de 10 anos, para comprometer os recursos do Estado com coisas absolutamente garantidas na área de logística e infraestrutura, para baixar o custo de transporte nosso. Tem questões como o juro, que é muito elevado, nós temos que discutir, são estruturantes. Tem questão como a normatização do uso e manejo de solo, que nós precisamos fazer, tem que fazer uma legislação positiva sobre isso. E tem coisas do dia a dia. Apesar de ser uma cerimônia de posse, os assuntos polêmicos do agronegócio não ficaram de fora. O fim da tarifa antidumping do leite foi discutido entre as autoridades. Inclusive, foi cobrado um prazo. Segundo o governo federal, seria tomada uma decisão oficial na última quinta-feira. Mas até agora, nada foi feito de concreto para compensar o fim da tarifa. O leite está resolvido, pacificado. Eu não posso contar a estratégia. Tinha um decreto, né, para a semana passada e até agora nada. Não é decreto, nunca teve decreto, não. Existe uma política feita entre o Ministério das Relações Exteriores, a Agricultura e o Ministério da Economia. Mas não é decreto, nunca foi. Foi um mal entendido que se passou para a mídia, mas não é decreto. Temos confiança que tanto a Tereza Cristina, nossa ministra, que vem trabalhando muito por isso, como o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que foi eleito pelo produtor rural, o produtor de leite é realmente muito forte, é uma classe grande, a maior classe produtora do país, está acreditando, está confiante. Por isso, inclusive, que você não vê nenhuma manifestação mais nos últimos dias, aguardando apenas a consolidação do que se foi colocado. A presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimônia sinalizou para parlamentares da bancada uma melhor sintonia da pasta com o setor. Olha, nos últimos dias o Brasil acompanhou aí a polêmica do leite. Ela foi importante. O ministro Paulo Guedes, aos olhares da sua equipe econômica, tomou a decisão. E nós no parlamento, naturalmente, falando em nome do setor agropecuário, tínhamos uma posição diferente da dele. Fizemos um debate bonito, importante, um debate aberto e construímos o consenso. A presença do ministro Paulo Guedes aqui hoje significa que ele reconhece a importância do setor agropecuário brasileiro, abre uma porta de diálogo, porque nós, afinal de contas, agricultura é negócio a céu aberto. Então, achei um gesto importante. Catarina Martorelli para o SBA. Realmente, a Frente Parlamentar da Agropecuária fala-se que nessa legislatura vai ter mais de 300 parlamentares, entre senadores e deputados federais. A grande questão, eu acho que a polêmica do leite ilustra bem o problema do setor rural brasileiro. O que o setor rural brasileiro quer é condições de competitividade. Por que o leite tem essa dificuldade? Por questão da baixa produtividade. A média brasileira é muito baixa. A qualidade do leite precisa melhorar, tem uma série de coisas. Então, eu acho que a frente tem que trabalhar numa visão ampla do problema. Acho que é interessante a opinião do presidente da frente, abordando vários aspectos. Ou seja, a agropecuária brasileira, ela precisa ter uma atenção total. Não adianta querer resolver ponto por ponto que a gente vai enxugar gelo, não vai resolver a questão. Agora, se ele vê a questão como um todo, vê a questão de erosão, vê a
questão de assistência técnica, que a grande maioria dos produtores brasileiros não recebe, se ele haver a questão de acesso às propriedades rurais para levar insumos, trazer os produtos para o mercado consumidor, se ele conseguir verificar, fazer a máquina pública em todos os níveis, desde a prefeitura até a área federal, trabalhar, funcionar, aí as coisas vão acontecer. E isso é um recado para os nossos políticos. 52% dos parlamentares que faziam parte da frente na legislatura passada não foram reeleitos. Por quê? Porque não é que eles não podiam ter ideias boas, tá? Mas o que acontece no Brasil hoje? O parlamentar vai lá, fala as coisas e as coisas não acontecem no dia a dia para o produtor, para o cidadão brasileiro. Por quê? Porque a máquina pública ela se deixou ficar numa situação de insolvência. Quando a gente olha a situação dos municípios, dos estados e da União, a gente vê que a situação é muito complicada do ponto de vista financeiro. Ou seja, apesar de tirar da sociedade 33%, 34% do PIB, do Produto Interno Bruto, nós estamos falando alguma coisa por volta de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e não volta para a sociedade esse dinheiro, não volta em termos de trabalho, não volta em termos de resultados. Então o que acontece? O eleitor na eleição passada mostrou bem claro isso, que tem que mudar. Isso passa para enfrentar de frente aqueles problemas que nós temos mais sérios. A reforma da Previdência é um exemplo clássico. Eu acho que ninguém quer que a bancada vote porteira fechada. Não, não. Cada um tem a sua voz, tem a sua ideia, mas, porém, ele tem que pensar não naquela visão imediatista da próxima eleição, porque a maior parte dos nossos políticos pensa na próxima eleição. O futuro para eles é a próxima eleição. Não, ele tem que ter uma visão de estadista, ver o que ele pode fazer para que o Brasil, daqui 5, 10 anos, seja um país mais justo, uma distribuição de renda mais razoável, mais justa, e não isso que tem hoje, que os lobbies lá em Brasília protegem classes do judiciário, do legislativo, do executivo, com benefícios, com benesses, com auxílios, etc., em detrimento do resto do país. Nós não podemos legislar para 1,5 milhão de protegidos contra 205 milhões que pagam impostos, que trabalham, que fazem o país andar. Então, essa é a questão da frente. A frente tem que trabalhar com aquela que eu achei interessante a visão do presidente. Tem que ser mesmo ampla, tem que olhar todos os problemas e ela tem que ter uma participação ativa. Ela tem que criticar quando as coisas estiverem erradas e tem que apoiar quando as coisas estiverem certas. Não precisa fazer porteira fechada. Ninguém quer isso, que os 300 votos sejam voto de cabresto. Querem que seja voto consciente. Então, eu acho que daqui para frente, o eleitor tem que olhar com muito carinho em quem ele vota. Votar em pessoas que realmente têm aquela visão de estadista, olhar o Brasil daqui para frente. O presidente da República foi na posse do presidente da Frente Parlamentar. É um sinal inequívoco que todo o governo prestigia o setor rural. Pelo menos ele foi eleito. Eu acho que é raro o produtor rural brasileiro consciente que não votou no atual presidente. Então, eu acho que é um reconhecimento que ele faz a quem o elegeu. Porém, nós precisamos enfrentar os problemas do Brasil. Senão, nós vamos ficar discutindo o resto da vida aqui. Esse ano, por exemplo, agora, época de colheita, como é que estão as estradas brasileiras? Como é que está a situação? Como é que o produtor está conseguindo tirar o produto dele e levar para a cidade, para o armazém? Isso sim, isso afeta a rentabilidade, isso afeta a sustentabilidade do produtor. O Brasil tem uma pesquisa, nós estamos participando da Dinapec, o canal do Boi está presente na Dinapec, mostrando o que nós temos de tecnologia tropical, é uma coisa fantástica. Não tem país do mundo que tenha uma tecnologia igual à nossa. Nós fizemos uma revolução, transformando o cerrado. Ou seja, nós temos que levar esse conhecimento aos 5.300.000 produtores rurais brasileiros. Não podemos ficar em 0,5% deles, não. Temos que abrir o leque, temos que chegar com isso aqui. Essa é uma função da frente. A frente tem que segurar os estados no sentido de querer tributar o setor rural, porque cabe aos estados, nesse momento, verificar aonde que está o buraco da bala, aonde que está o furo da bala. Então, ele tem que trabalhar em cima disso, não querer punir um setor que trabalha, que gera emprego, que gera alimento e que gera
dólares para a economia brasileira. Então, eu acho que a frente tem que trabalhar unida, tem que fazer, mas tem que brigar no sentido amplo. Apenas segurar o mercado interno usando tributação não é o caminho. O caminho é dar competitividade a todos os setores da agropecuária brasileira.